Bom, eu vou tentar gravar, apesar do cansaço, um vídeo sobre a sexta das 10 partes em que eu dividi este romance aqui, o livro de Manuel de Julio Cortázar, que é o segundo romance que eu leio para o meu projeto Cortázar 24, em comemoração antecipada do 110º aniversário do autor, que vai ser em 2024. Bom, neste excerto nós temos basicamente ações e situações desencadeadas pelo fato de que o grande plano de atuação política da maioria das personagens da narrativa está finalmente sendo colocado em prática. Nós vemos no primeiro capítulo algumas personagens em pares, começando com a Ludmila, que está levando o Marcos ao apartamento dele de carro, porque ele se encontra ferido, né, depois daquela confusão que houve quando eles tentavam sair do apartamento do Lowenstein, e foram atacados, né, por um grupo aí que estaria espionando esses amigos. Logo em seguida, o narrador vai focar no Oscar e na Gladys, que estão de volta também dessa noite, né, ao quarto de hotel deles. O Oscar ainda refletindo acerca dos acontecimentos recentes da narrativa. Depois nós vemos aquela personagem muito curiosa chamada de Aquele que eu te disse, batendo novamente na porta do Lowenstein, né, e sendo recebido por ele com um comentário do tipo: eu sabia que isso ia dar confusão, né? E é bastante curioso porque, ao mesmo tempo em que parece que essa personagem, aquele que eu te disse, participou, né, dessa briga, desse acontecido, ele não está, né, machucado, ferido, como os demais homens desta cena, né? Então a gente fica se perguntando qual seria, além do grau de participação dele, né, neste acontecimento, também a natureza dessa personagem mesmo. Depois nós vamos novamente para o apartamento do Marcos, com a Ludmila tentando encontrar aí alguma coisa que ela pudesse usar como curativo, né, nele, e aí com ela, né, o narrador, tecendo alguns comentários bastante clichê, na verdade, sobre o estado do apartamento do Marcos e o modo como um homem que mora sozinho organizaria o seu espaço, né? Mas o que mais me interessa neste capítulo inicial, na verdade, é uma conversa final entre o Lowenstein e aquele que eu te disse sobre uma língua que o Lowenstein estaria criando. Lembrando que ele é alguém que já fala, né, de uma maneira bastante empolada, mas que, curiosamente, está tentando criar uma língua que seria mais sintética, mais objetiva, científica, nas palavras dele, né? E, imagino eu, portanto, mais eficaz. E é algo que consiste basicamente em formar vocábulos a partir do início de palavras dentro de uma mesma expressão. Então, para o leitor e também para aquele que eu te disse, essa conversa soa um pouco engraçada, né? Como se fosse uma espécie de brincadeira, mas o Lowenstein leva esse esforço dele muito a sério, tá? E para mim é interessante porque o Julio me parece ser, né, um escritor que tem essa questão da língua, da palavra, como algo muito importante para ele, né? Porque ao mesmo tempo em que elas seriam, claro, a ferramenta principal de um escritor e também talvez o nosso modo de expressão principal como seres humanos, algo que fica aquém do que nós gostaríamos de atingir. Então acredito que seja por isso que algumas das personagens dele vai aí tentar criar uma língua própria, né? Nós temos o Glíglico no Jogo da Amarelinha, criado pelo Horácio e principalmente pela Maga. Depois, em 62, Modelo para Amar, nós temos também umas referências a uma língua própria usada pelo grupo de amigos aí, entre eles. E aqui, finalmente, mais uma tentativa. Na passagem seguinte, nós temos basicamente algumas das outras personagens comentando uma notícia acerca de uma ação guerrilheira no Brasil que teria rendido aos participantes uma quantia considerável em dólares e também algumas obras de arte, né, que teriam aí sido roubados de um deputado. E o que chama atenção para a gente, leitores, né, brasileiros do romance, é ver o Julio, através da personagem Herédia, tentando incluir um pouco aí de português brasileiro no texto. É louvável, né, o esforço dele. Depois nós vamos para uma cena entre Francine e Andrés. O Andrés, quando percebe que está ficando tarde e que a Ludmila ainda não voltou, e talvez desconfie não vá voltar, ele vai procurar a Francine, que o recebe muito bem. Ela não se incomoda em estar na posição de amante
dele. Porém, ela confronta sim o Andrés, exigindo que ele admita para ela e para si próprio os motivos pelos quais ele a procura. Então a gente tem mais uma vez uma das mulheres da vida do Andrés colocando para ele algumas questões mais delicadas acerca da imagem que ele tem de si próprio como alguém mais desprendido e mais evoluído, entre aspas, né? Em seguida, nós vamos de volta para o apartamento do Lowenstein, que vai mostrar mais uma vez para aquele que eu te disse, aquele fungo que ele está cultivando e que talvez por ter aí, né, um formato, né, fálico, né, vai fazer com que ele leve a conversa para a questão da masturbação. Mais uma vez um tema tabu dentro dessa narrativa. O Lowenstein explica para aquele que eu te disse que ele não consegue ter relacionamentos bem-sucedidos. Então, a vida sexual dele se resume a isso, tá? Seria uma vida sexual individual. Ele é um homem já quase de meia idade ou de meia idade mesmo. A todo momento eles estão falando desse fato de que o Lowenstein já não é mais um adolescente, né? Como se um homem só pudesse recorrer à masturbação quando jovem, né? Então começa essa conversa aí com algumas historinhas do passado do Lowenstein e aquele que eu te disse se incomoda um pouco, né, com o assunto. E ele vai expressar algo que talvez seja o que esteja passando pela mente de alguns dos leitores nesse momento. Ele vai dizer o seguinte: escuta, não é difícil para você, não é penoso para você falar disso? E a resposta do Lowenstein é muito interessante. Ele diz, sim, e por isso mesmo eu acho que eu tenho que falar, né? Então, ele se recusa a silenciar assuntos considerados desagradáveis pela sociedade. Depois, nós temos uma passagem com algumas chamadas de jornal que vão estar inseridas aí de uma forma menos convencional dentro do texto, não vão nem chegar a ser comentadas, porque este capítulo é basicamente uma introdução com o Marcos pensando sobre o fato de a Ludmila não ter voltado, depois a Ludmila pensando que o Marcos sabe, o Andrés sabe aí o porquê dela não ter voltado para casa, né? E o final desta cena é justamente Ludmila e Marcos no apartamento do Marcos, ela já passando aí de uma posição de enfermeira para uma posição de amante, né? Com um comentário que eu achei também interessante. Ela diz o seguinte, que não seja por rotina, Marcos. E a resposta dele é, eu também estava pensando justamente isso, Polaquita. Então, a gente tem aí, né, uma posição dos dois que seria, talvez, um pouco menos desapegada, né, do que a do Andrés, com relação a Ludmila e a Francine. O Marcos e a Ludmila esperam aí ver dentro, né, dessa decisão dos dois, como dois adultos, um certo sentido, né? Não que o Andrés também não dê significado às escolhas dele, né? Eu sinto aqui uma espécie de compromisso, né, qualquer que seja, com o que quer que seja, ou com quem quer que seja, que o André se recusa a ter. Depois, nós vemos uma cena bem curta, de uma página, que trata justamente de um dos passos principais daquele grande plano de ação política. Aí, mais uma vez, uma notícia com uma diagramação bastante curiosa. Chegando ao final desse trecho, nós temos um pouco mais da conversa do Lowenstein com aquele que eu te disse sobre a masturbação. Ele vai falar de Onan, né, personagem bíblico. Ele vai questionar, né, a interpretação dessa passagem da Bíblia. Mas o começo desse trecho eu acho muito bom, porque o Lowenstein vai dizer que se nós não lidamos com alguns ogros profundos no nível individual, nós acabamos nos deparando com neuroses, né, e com o divã do analista, e no nível coletivo com coisas do tipo fascismo e racismo, né? Depois nós temos um trecho que vai mostrar cenas mais felizes, por assim dizer, né? Uma cena doméstica com Suzana, Patrício e o filho Manuel. Depois o casal Monique Gomes junto com o amigo brasileiro Herédia.
dando risada aí de umas notícias de jornal acerca do plano deles, inclusive. E, finalmente, Oscar e Gladys no quarto de hotel, com o Oscar bastante satisfeito por ver a companheira dele assumindo tranquilamente a posição dela no plano, né? E até na vida dele, a gente imagina, de abrir mão da vida dela até o momento, porque ela é, né, comissária de bordo, responsável aí até certo ponto pela entrada do Oscar e de algumas outras coisas necessárias para esse grande plano. A polícia já desconfia, então ela não pode mais voltar, né, ao trabalho. E ela está aí tranquila, assumindo a parte, né, que lhe cabe aí neste grande plano. Depois, nós temos uma última sessão sobre a conversa do Lowenstein com aquele que eu te disse, acerca da masturbação. A diagramação desse excerto é bastante interessante também, porque a gente não tem parágrafos, a gente tem barras, né, separando as falas dos dois. E aquele que eu te disse, em determinado momento, diz que vai embora, justamente quando Lowenstein se dispõe a descrever, né, algumas das técnicas para ele. E quando o Lowenstein escuta essa resposta, ele acredita que é por uma questão de pudor e ele se irrita com o amigo, né? E a resposta daquele que eu te disse é, na verdade, algo do tipo: eu já sei do que você está falando, eu já entendi onde você quer chegar. Que essa questão da masturbação não seria aí algo que o Lowenstein estaria discutindo com tanto interesse, simplesmente para, de repente, causar um desconforto ou chocar, né, o seu interlocutor. Não, ele dá uma importância muito grande a isso, né? Inclusive chegando a comparar a escolha dele, né, à ação política dos demais amigos. No momento em que ele se irrita com aquele que eu te disse, ele vai chamar essa ação de falsa, né? Que aliás se chama a foda, né? Enquanto Lowenstein está falando de masturbação, o plano dos amigos se chama a foda, o plano de ação política, né? E aí o Lowenstein vai se arrepender de dizer que essa foda seria algo falso, mas ele vai explicar que ele é falso até certo ponto, porque mais uma vez seria um degrau incompleto de uma cadeia igualmente incompleta, e que era triste ver garotos, né, aí homens como aqueles envolvidos nesse plano, provavelmente se deixando matar ou matando outras pessoas antes de eles terem confrontado a si mesmos diante do espelho. O Lowenstein dá uma importância grande a essa questão do autoconhecimento, né? Não só do autoconhecimento, como também da confrontação de si próprio. Então, você questionar não somente a sociedade, né, mas questionar a si mesmo. Então, ele faz essa conexão entre essas duas esferas de existência humana. E a última cena mesmo desse trecho é entre Ludmila e Marcos, que já estavam no quarto do Marcos, o Marcos deitado na cama, ela ouvindo ele sentada no chão. Ele muito preocupado com o que ele imagina que está por vir, né? Sendo a cabeça do plano, né? E a gente vê nessa cena do final desse papo, né? E o começo da descrição da relação sexual entre os dois que vai se seguir. Eu estou um pouco atrasada no cronograma, ainda dá tempo quem tiver interesse em se juntar à leitura. Muito obrigada e até a próxima.